Bom dia. Segunda-feira, nós iniciando a nossa meditação, a nossa devocional, o nosso estudo da Palavra de Deus. Nós não procuramos aqui fazer uma pregação, porque se assim fosse, nós com certeza levaríamos anos para ler todo o Novo Testamento. O que nós estamos fazendo aqui é ler, tá? Porque muitos não lêem a palavra, às vezes lê e não entende. Simplesmente procuramos ler de uma forma onde que traz entendimento a todos. Esse dia nós estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos, nós paramos no capítulo 5, no versículo 21. Prosseguimos hoje a partir do versículo 22. Que diz assim: entretanto, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e comunicaram: encontramos o cárcere fechado, com toda a segurança, e os sentinelas nos seus postos, junto às portas. Mas abrindo-as, ninguém encontramos lá dentro. Diante deste relato, o capitão da guarda do templo e o chefe dos sacerdotes ficaram atônitos, imaginando o que poderia ter acontecido com os apóstolos. Então, no dia seguinte, reuniram, mandaram buscar os apóstolos, que eles estavam presos, recolhidos. Só quando vieram, falaram: não. Encontramos os guardas, estavam nos seus postos, as celas estavam presas, os cadeados no lugar, nada mudou. Só que eles não estavam presos. Eles não estavam, lá não tinha ninguém. Simplesmente evaporaram, desapareceram. E diante deste relato, diante desta informação que o capitão veio trazer a eles, todos ficaram sem entender nada, sem compreender o que tinha acontecido. Algo inesperado tinha acontecido. Nesse momento chegou alguém com a notícia: eis que os homens que recolheste à prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Quando eles estão ali sem saber o que tinha acontecido, chegou alguém e falou: não, aqueles homens que vocês tinham prendido ontem, eles estão lá no templo, eles estão ensinando. Eles estão pregando a palavra de Deus lá no templo. Porque não sei se vocês recordam, na sexta-feira, quando nós lemos, nós vimos que eles tinham sido presos, eles tinham sido recolhidos, mas um anjo do Senhor tinha soltado, os tinham libertado, feito com que saísse da prisão, mas não tinham mandado fugir. Tinham dito para ele: não vai para a prisão, vai pregar a palavra de Deus. Vai para o templo pregar. Não foi dado uma fuga para ele sair da mão do sacerdote, dos fariseus, não. Vai pregar a palavra de Deus. Estou libertando vocês, mas para ir pregar. E eles foram no templo e estavam pregando. E ninguém sabia. Quando eles foram, então, quando mandaram tirar ele para ser interrogado, descobriram que eles não estavam na prisão. Tudo estava intacto, nem os guardas tinham percebido que eles tinham saído. Agora chega alguém na informação: olha, eles estão lá no templo pregando. Então o capitão foi com os guardas e os trouxe outra vez, porém sem violência, pois temia ser apedrejado pela multidão. E depois de trazê-los, apresentaram ao sinédrio e ao sumo sacerdote, e o sumo sacerdote os interrogou. Então, quando ficaram sabendo, então o capitão foi para lá junto com os guardas, e prenderam novamente, ou trouxeram novamente, mas sem violência, sem coisa, porque sabiam que se eles agissem com violência, naquele momento, com os apóstolos, eles seriam apedrejados. Então trouxeram e apresentaram ao sumo sacerdote. Veja que nós estamos observando que os sacerdotes, os líderes religiosos, a nata religiosa, estão interrogando, mandaram prender, interrogando os apóstolos simplesmente porque eles estavam pregando a palavra de Deus,
Eles estavam curando. Eles estavam agindo com o poder de Deus e pelo poder de Deus. Agora estão em frente ao sumo sacerdote no Sinédrio, sendo interrogado. Não vos ordenamos expressamente que não pregasseis neste nome? Contudo, enchesseis Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue deste homem? Veja você uma coisa, o interrogatório do sumo sacerdote é este. Ele já começa falando, mas cara, nós não falamos com vocês, nós nos ordenamos expressamente, nós não mandamos, nós não determinamos que não pregasse mais, que não ensinasse mais nesse nome, que não falasse mais no nome de Jesus. Mas contudo vocês encheram Jerusalém dessa vossa doutrina, vocês encheram Jerusalém com o nome de Jesus, estão pregando essa doutrina que nós tínhamos dito que não era para fazer, e aí eles estão lançando sobre nós a culpa, a morte desse homem, o que é verdade. É o que o sumo sacerdote está falando aqui, o que era real. Foi eles que mandaram matar, foi eles que mataram. As mãos deles estavam sujas com o sangue de Jesus. E é óbvio, estava claro, os apóstolos estavam pregando em Jerusalém, então eles tinham que fazer, era a ordem do Senhor. Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois as autoridades humanas. Olha a resposta de Pedro. Não, é necessário que primeiro nós obedeçamos a Deus, depois as autoridades humanas. Deus tem em primeiro lugar. Não importa se eu fizer isto, eu vou ser punido, eu vou ser processado, eu vou ser preso. Se é o evangelho que nós temos que fazer, que sejamos presos, que sejamos condenados, que sejamos escorraçados, não importa o que, mas vamos cumprir a palavra de Deus. É isso que tem que ser feito. É a palavra de Deus se cumprir. Eu gosto muito desse aqui. Tem outra tradução na Bíblia que diz assim: importa-nos obedecer a Deus do que aos homens. É necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois as autoridades humanas. Que é o que nós temos que aprender a fazer. Pedro e os apóstolos fizeram. Eles faziam. E nós temos que aprender a fazer a mesma coisa. Obedecer primeiro a Deus. Não importa em qual circunstância. Não importa diante de quê. Primeiro a Deus. Depois a autoridade humana. Pastor, eu tenho que fazer o que meu marido manda. Primeiro você tem que fazer o que o seu Deus manda. Eu tenho que fazer o que a minha esposa manda. Primeiro eu tenho que fazer o que Deus manda. Eu tenho que fazer o que o meu patrão manda, ele que me paga o salário. Primeiro você tem que fazer o que Deus manda. A polícia, a autoridade mandou fazer, eu tenho que obedecer. Primeiro tem que obedecer o que Deus manda. A nossa prioridade é Deus. Não importa que a partir daí nós soframos consequências. Não importa. Mas importa obedecer. Este exemplo tem que ser praticado. Pedro, os apóstolos. Primeiro obedecer o Senhor. O Deus dos nossos antepassados, Pedro continuando falando, ressuscitou Jesus a quem vós assassinaste, crucificando no madeiro. Nós vemos o sacerdote aqui no versículo 28 se defendendo, falando: não, porque vocês estão enchendo dessa doutrina, falando, nos acusando, lançando sobre nós a culpa pelo sangue desse homem. Agora nós vemos aqui no versículo 30, Pedro falando diretamente para o sumo sacerdote. Ele falou: olha, o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus. Falou: Jesus, aquele que foi ressuscitado por Deus, a quem vocês assassinaram crucificado no madeiro. Reafirmou a verdade. E nós sabemos qual é essa verdade. Todo mundo nós sabemos.
Foi aquele sacerdote que tinha assassinado Jesus. Deus, no entanto, o exaltou, elevando à sua direita como príncipe salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que são obedientes a Ele. Nós somos testemunha, nós vimos, foi coisa que nós vimos acontecer. E Deus nos deu o Espírito Santo, que está com nós, e nós podemos testificar, nós podemos testemunhar sobre esses fatos. A intrepidez que nós precisamos ter ao falar, pregar o Evangelho. Pregar onde quer que seja. Quando nós formos acusados, nós não temos a preocupação de nos defender, mas de pregar, de testemunhar sobre o poder de Deus, sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Ao ouvir essas palavras, eles muito se enfureceram e queriam matá-los. Então certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se no sinédrio e pediu àqueles que fossem retirados por um momento. Então Gamaliel, que era um doutor, uma pessoa extremamente respeitada, conhecimento grande, notório, inclusive mais à frente, mesmo no livro de Atos, nós vamos descobrir que Paulo foi aluno de Gamaliel. Paulo foi ensinado, treinado por este fariseu Gamaliel. Então Gamaliel disse que vai não fazer isso. Calma aí, vamos retira eles da sala aí para nós conversarmos, resolver. E foi retirado então os apóstolos ali do ambiente, do sinédrio. Enquanto a retiraram, e prosseguiu dizendo, então Gamaliel disse: caros israelitas, considerai com toda cautela o que estáis para decidir fazer a estes homens. Porquanto há algum tempo surgiu Teudas, pregando ser alguém, e aproximadamente 400 homens se juntaram a ele. Todavia ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele da mesma forma foi morto e todos os seus companheiros se espalharam. Contudo, neste caso vos advirto: afastai-vos destes homens e deixai-os seguir em paz, pois se a obra ou o propósito dele for de origem meramente humana, perecerá. Se todavia o proceder de Deus, se proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vós achareis em guerra contra Deus. Então Gamaliel falou: olha, cuidado com o que vocês vão fazer. Vão agir com cautela, com cuidado, com referência a esses homens. Quero que vocês entendam da seguinte forma: no passado, vocês lembram que apareceu Teudas pregando por aí, ele tinha 400, homens conseguiram. Teudas morreu, acabou-se esse ministério, essa doutrina dele, extinguiu-se, todo mundo foi cada um para o lado, não foi avante. Depois, na época do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, da mesma forma. Esse Judas também morreu e acabou-se tudo. Mas vamos tomar cuidado, porque se o que eles estão fazendo for obra de Deus, não vai se acabar. Se for primeiramente de homem, vai acabar, vai se extinguir, não vai avante. Mas se for de Deus, não. E vocês vão estar lutando diretamente contra Deus. Nós vemos aqui que Gamaliel foi usado por Deus para alertar o povo, para alertar os outros sacerdotes, para alertar os outros príncipes, os outros doutores da lei. Olha, cuidado com o que vocês vão fazer com esses homens. Nós temos exemplos de pessoas que se levantaram sendo alguma coisa, morreram, acabaram tudo. Mas se esses aí estiverem fazendo, for a obra deles mesmo,
Não vai avante, não. Vai acabar, vai se extinguir logo. Mas se for de Deus, toma cuidado. Eles vão estar lutando contra Deus. Às vezes nós não entendemos certas coisas. Nós vamos buscar resposta na palavra de Deus, porque de repente nós estamos indo frontalmente contra Deus, contra a vontade dele. Porque o que é de Deus, ninguém derruba, ele perdura. Ninguém entende como consegue, como que aquele ministério está ali, como que aquela situação está ali, tudo vai contra, todo mundo quer derrubar, mas ele permanece. Que é a obra de Deus. Agora quando é do homem, qualquer acaba sempre. E as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Depois exigiram-lhe que não mais falasse no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Então Gamaliel conseguiu convencê-los, alertá-los. Então eles mandaram trazer, falaram, não traga eles. Mandaram dar uma surra, açoitar, que é o costume naquela época. Bateram em todos eles e determinaram, falaram, olha, não fale mais no nome de Jesus. E mandaram eles embora. Os apóstolos retiraram do sinédrio, contentes, alegres, por haverem sido considerados dignos de ser humilhados por causa do nome de Jesus Cristo. Eles foram alegres. Eles acabaram de ser interrogados, de ser humilhados e apanharam. E não era uma surrinha qualquer. Naquela época eles usavam, eu já disse isso algumas vezes, o chicote dele eram os escorpiões. Escorpião quer dizer chicotes na ponta eles amarravam ossos ou pedaços de ferro, tipo prego, para quando batesse, cortasse, ferisse. Geralmente não se podia, a lei romana não se permitia que surrasse ninguém com 40 chicotadas, porque não suportava, a pessoa morria. Era no máximo, era 40 menos 1, ou seja, 39. Era o máximo. Não sabemos se foi exatamente neste caso quanto foi. Sabemos que eles levaram surra. Eles apanharam, foram chicoteados. Mas eles chegaram, saíram alegres. Não, porque nós apanhamos, nós estamos sofrendo por causa do nome do Senhor. Eles estavam sofrendo por causa do nome de Jesus. Eles não mudaram. Eles não mudaram a pregação. Eles não mudaram nada. O Senhor entrou com recurso. Os fariseus, os sacerdotes, queriam tramar para matá-los. Mas Deus entrou com recurso usando o próprio um deles. Um dos mais respeitados, que era Gamaliel. E esse mesmo sugeriu, falou, não deixe esses homens em paz. Não mexa com esses homens. Porque você pode, de repente, estar lutando contra Deus. Deram uma surra nele e eles foram embora. E eles foram alegres. Porque sofreram o nome de Jesus. Hoje existe um modismo que todo mundo fala que é cristão, é gospel, é qualquer coisa. Mas ninguém quer sofrer por causa do evangelho. Ninguém quer sofrer por causa do nome de Jesus. Todo mundo quer vencer. Todo mundo só quer vitória. Todo mundo só quer prosperar. Todo mundo só quer ter. Todo mundo só quer reinar aqui. Sofrer? Não. Sofrer por causa do nome de Jesus? Não. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Vamos voltar, vamos entender o evangelho. O que o Senhor nos prometeu. O que Ele tem para nós. O que Ele disse que aconteceria. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Jesus Cristo é o Salvador. É o que eles pregavam. Todos os dias, era no templo, era nas casas, eles continuaram pregando. Eles não se intimidaram com o sacerdote, com as ordens do doutor da lei. Atos capítulo 6, versículo 1. Ora, naquele dia, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas
protestaram contra os judeus de fala hebraica, aramaica, porque as suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária dos alimentos. Várias pessoas foram convertidas. Então estava todo mundo vivendo junto, como nós falamos no início. Parte de alguns judeus não era dali de Jerusalém, era de fora. E mesmo no meio dos irmãos estava tendo divisão. Não eram as viúvas todas iguais, não estavam recebendo os alimentos, a atenção, as divisões não estavam sendo igualitárias. Não estava sendo igualitária entre as mulheres, as viúvas, os irmãos. Então estes que eram nascidos fora da Palestina, essa de origem fora dali, estavam sendo mais desprezados, mesmo no meio dos irmãos. Esses convertidos, né? Todos eram novos convertidos. Então estava tendo essa separação. E vieram essa queixa dos apóstolos. Falou, olha, está tendo uma divisão aqui. As pessoas, os irmãos, as irmãs que vêm de fora, as viúvas, não estão recebendo devida atenção, alimentos ou condições de viver igual aos outros. Essas viúvas não estão recebendo os alimentos de acordo com todos deveriam receber. Então, os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir a mesa. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, dos quais encarregaremos desse ministério. Chegou essa queixa dos irmãos aos apóstolos. Falou, olha, nós não podemos abandonar o nosso ministério de pregação, de ensino da palavra de Deus, para estarmos administrando, cuidando da distribuição das coisas do Senhor. Faz uma coisa, que levante, que nos apresente 7 homens cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, pessoas corretas, pessoas honestas, verdadeiros homens de Deus. Nós vamos escolher 7 para tomar conta desse ministério. Estes aqui são os primeiros que nós chamamos, não biblicamente falando, porque biblicamente falando é um outro termo, mas o que nós chamamos hoje aqui de presbíteros. Esses serão os presbíteros, serão levantados como presbítero. Porque na Bíblia, quando se fala aqui em presbítero, em diácono, em bispo, nada mais está falando do que administradores de igreja, supervisores de igreja. O termo é um só. Portanto, irmão, quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia, e apresentaram-nos diante dos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. E a palavra de Deus era divulgada de modo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém, inclusive muitos sacerdotes obedeciam à fé. Eles oraram, trouxeram aqueles 7, eles oraram e puseram as mãos. Encarregaram eles, então, de tomar conta na distribuição, não somente da distribuição, mas da própria palavra de Deus, está pregando a palavra de Deus, mas a responsabilidade da administração da distribuição dos bens, das coisas entre as viúvas, entre todos, ficaram para estes presbíteros. E eles continuaram, então, na pregação da palavra de Deus. E muita gente se convertia, incluiu até sacerdotes, se converteram
ao Senhor. As pessoas estavam vendo o poder de Deus, a ação do poder de Deus, a mudança, a transformação, as curas, as libertações, e as pessoas estavam se convertendo. As pessoas estavam vendo o modo de vida dos irmãos e se convertiam. Muitos se converteram naquela época. O número de discípulos cresceram. Cada vez mais cresciam diariamente. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais milagrosos entre a multidão. Então Estevão foi um desses presbíteros. Cheio do poder de Deus, ele realizava milagres, maravilha. Deus usava, foi tremendamente usado pelo Espírito Santo de Deus. É interessante que nós vemos pouco falar a respeito de todos os outros. Mas de Estevão foi um que se destacou. Nós vamos ver também que ele teve a vida curta. Mas ele se destacou. Nós vemos que junto com ele tinha mais 6. Que foram Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármena, Nicolau e o próprio Estevão. Entretanto, levantaram-se alguns que pertenciam à chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, assim como das províncias da Cilícia e da Ásia. E estes homens começaram a discutir com Estevão. Contudo, não podia resistir à sabedoria e ao espírito que com ele argumentava. Então levantou-se um grupo contra Estevão e discutiam, só que não conseguiam nada com ele porque ele era guiado pelo Espírito Santo. As palavras fluíam livremente porque era guiado pelo Espírito Santo. Por mais que eles tentavam trazer fatos acusatórios, ele tinha as respostas. Não que ele falasse, mas era o próprio Espírito Santo, era o próprio Jesus. E Jesus tinha dito, ele tinha nos prometido, ele tem nos prometido, que quando chegar nesse momento nós não temos que nos preocupar o que nós vamos falar, porque o Espírito Santo falará por nós e através de nós. E era o que estava acontecendo. Então levantaram esse grupo contra ele, para falar, para questionar. Mas ele respondia ali de acordo com a palavra de Deus. Os homens de Deus sempre foram perseguidos e serão os homens de Deus. Sendo assim, subornaram alguns outros homens para o caluniarem, dizendo: nós o temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus. Eles subornaram, como via que não tinha condições de obter nenhuma vitória em cima desse texto, subornaram, pagaram pessoas para mentir, acusando, falaram: olha, nós vimos você proferir, você falar contra Deus, você falar contra Moisés. E naquela época respeitavam muito Moisés, principalmente que ele tinha trazido a lei. O que tinha da Bíblia escrito foi escrito por Moisés. Tinha o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Falou: olha, não, você falou contra Moisés, falou contra Deus. Ou seja, uma ofensa direta a Israel e a tudo. Trouxeram uma acusação muito séria. Criaram uma mentira, criaram uma situação seríssima. Quando eles viram que não tinha condições de vencer atrás da palavra de Deus, mentiram, enganaram. Assim também é hoje. Nós constantemente vemos pessoas serem acusadas injustamente, mas pessoas que estão defendendo o Evangelho, vivendo o Evangelho. E o que mais nos assusta é ver tantas pessoas que se dizem cristãos, conhecer a palavra de Deus, acreditarem no que eles falam. Mas é fato, nós sabemos, os verdadeiros cristãos
serão perseguidos. É bíblico. O nosso mestre foi perseguido. Perseguição até a morte. O nosso mestre não nos ofereceu paraíso aqui. Ele não disse que nós reinaríamos aqui. Ele nos prometeu vida e abundância. Vida e abundância não é pensar que nós teremos tudo aqui, não. É viver em Cristo. É viver eternamente. É viver ao seu lado. É isso que ele nos prometeu. Nós lemos hoje até o versículo 11. Amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 12. Versículo 12 de Atos 6. Vamos procurar sempre ler, entender, compreender as Escrituras, a palavra de Deus. É porque nela está a resposta. Por isso eu sempre digo, leia e pratique a Bíblia. Todos tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Tenham um bom dia e que Deus abençoe.